fala conosco e nos orienta em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Senhoras e senhores, eu começo a pregação de hoje com uma pergunta: por que que o cristão ou a cristã passa tanta luta? Há uma resposta para tudo isso. É porque você foi comprada e comprado pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. É algo espiritual. Os motivos das nossas lutas não é algo normal, é sobrenatural, é espiritual. Porque há uma guerra do bem contra o mal, querendo o que está dentro de nós, que é a nossa alma. As pessoas aí fora só conhecem o lado de fora da gente, mas Deus conhece o lado de dentro. Lembra quando Davi foi escolhido? O profeta Samuel estava olhando a aparência daqueles homens. E quando ele viu Davi, que era o mais novo, ele pensou assim, é o mais fraco, humanamente falando. Mas aí Deus falou, esse aí é o que é o mais forte. Porque você está vendo a aparência, mas eu olho o coração. Aí o apóstolo Paulo uma vez falou, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então há uma luta muito grande, porque o mal ele quer a nossa alma. Antes dele pegar a alma, ele corrompe o corpo da pessoa. Não sei se vocês já repararam, com certeza já repararam, quando você está na rua, alguns tipos de pessoas que você vê na rua, pela maneira que se veste, pela cara que tem, você vê que tem alguma coisa ali. Quem concorda com o pastor? É verdade, mas você fala, tem um cão ali. Está dominado do fio do cabelo até a unha do pé. Tem um diabo naquela pessoa. Você vê, você percebe. Como você também percebe quando a pessoa está com o semblante também normalizado. Então a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, ou seja, vigiar em todo o tempo. Você que quer uma resposta, uma solução, uma saída, está aqui uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Hoje eu vou falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente não conhece a infância dele, a gente só conhece ele já adulto, estudado, era um homem inteligente, era fariseu, religioso tradicional, ele seguia as regras da lei, ele era mesmo correto, tanto é que ele perseguia os servos de Jesus, porque ele achava que os servos de Jesus estavam fazendo tudo ao contrário. Então Paulo teve uma trajetória de perseguidor, até que um dia ele teve uma revelação. Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque antigamente ele se chamava Saulo, aí depois mudou para Paulo, ou seja, daquele dia para frente a vida dele mudou. Ele passou a se tornar um homem de Deus. Depois ele chegou a ser preso por causa de Jesus, tanto é que ele teve no cárcere com Silas, e eles cantaram um louvor e deu um terremoto e as portas se abriram. Então Deus começou a operar na vida de Paulo. Então o tempo passou e ele foi fazer uma viagem. É agora que vai começar a mensagem. O mal estava de olho em Paulo, porque o mal pensou, se eu não parar esse homem, muita gente vai se converter, vai se libertar. Eu preciso parar ele. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que esse pensamento existe ainda hoje? O mal olha para ti, para mim, para nós, e ele pensa assim, eu tenho que parar ela, eu tenho que parar ele, porque ela é de Deus, ele é de Deus. Eu tenho que impedir que essa pessoa vença. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Por que você passa tantas lutas? Porque o diabo trabalha com a dúvida. Quanto mais lutas tiver, mais força a pessoa vai precisar ter para vencer. Mas chega uma hora que a pessoa fica fragilizada de tanta luta. E se ela não se apegar a Deus, ela vai enfraquecer na fé. Ela vai ter que ser forte. Por isso você que está passando alguma luta,
Você tem que ser forte, não desista, lute, Deus é contigo e Ele vai te ajudar a vencer essa situação. Diga glória a Deus. Paulo estava passando por uma luta, uma perseguição muito grande. Um certo dia ele decidiu fazer uma viagem. Só que nessa viagem, igreja, aconteceram coisas estranhas, coisas espirituais. O mal estava de frente a frente, querendo destruir a vida do apóstolo Paulo. Ele fez uma viagem e não é que nessa viagem teve um naufrágio? O barco dele quase afundou. Glória a Deus que ele conseguiu chegar até um local, até uma ilha. Ou seja, o diabo estava trabalhando para atrapalhar o desenvolvimento do apóstolo Paulo. Todo mundo aqui tem a bênção do desenvolvimento. Repita comigo, eu tenho a bênção do desenvolvimento. Essa bênção já está em ti. Deus lhe deu essa bênção. Porque a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é uma bênção que já está em ti. E o mal sabe disso. Por isso que o mal, às vezes, no local de trabalho, usa pessoas para terem inveja de você. Às vezes no meio da família, em amizades. Para mim isso não é amizade, né? Amizade que tem inveja não é amizade, é falsidade. Então veja que você está cercado e cercada de dois tipos de pessoas. As que querem teu bem e as que querem teu mal. As que querem que você desenvolva e as que querem que você paralise. E o apóstolo Paulo, ele queria desenvolver, mas o mal estava trabalhando para atrapalhar a vida dele. Olha o que diz a Bíblia, Atos 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava o quê? Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Os bárbaros eram os povos que habitavam na ilha. Então trataram eles bem. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então olha para mim, estava tendo mau tempo. Estava inverno, chuva, o frio era intenso. E os nativos da ilha, quando viram aquele barco todo quebrado chegando, em vez de fazerem mal a eles, trataram-nos bem. Acenderam a fogueira para aquecer, receberam eles bem. Estava muito frio, estava chuva, estava inverno. E o apóstolo Paulo, que era um homem até esforçado, solidário, ele decidiu ajudar, porque quem é de Deus quer ajudar, gosta de ajudar. Olha o que aconteceu, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Misericórdia, uma cobra. Olha só. Estava chuva, estava frio, ele veio do naufrágio, já teve sido preso, tinha sido perseguido, ameaçado de morte, e quando menos espera, está jogando lá os gravetos para um fogo, salta uma cobra e agarra logo aonde? Na mão dele, no braço dele. Agarrou, me enrolou. Você sabe que a cobra, ela enrola e aplica o veneno, para depois acabar com a pessoa. Então Paulo, você vê que até aí ele estava sendo perseguido. Quem você acha que entrou naquela víbora para agarrar Paulo? Foi quem? Foi um anjo? Não. Foi o próprio mal. E logo aonde, igreja? Não. Na mão. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pelas mãos de quem? E a cobra agarrou onde? Logo na mão. Podia agarrar no pé, ou na cintura, não sei, ou caía no chão, logo na mão. O diabo, ele quer parar o seu desenvolvimento, como eu falei no início, mas não vai parar não, porque Deus é contigo. Você vê que ela agarrou logo a mão. Essa mão do apóstolo Paulo simboliza hoje a nossa vida, igreja. E aquela víbora simboliza a inveja, simboliza a bruxaria.
simboliza os perseguidores, simboliza aqueles que querem teu mal. Eles querem impedir que você desenvolva. Diga, está amarrado em nome de Jesus. E a mão de Paulo simboliza a nossa vida, nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos, nossos projetos. Simboliza a mão. E a cobra simboliza o mal. E eu pergunto para a senhora e para o senhor, qual foi a cobra que agarrou em tua vida? Quando eu digo cobra, é problema ou dificuldade. Pastor, há uma cobra desgraçada na minha área profissional, está querendo me atrapalhar, mas essa cobra vai ser queimada em nome de Jesus. Ela vai ter que cair. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com a cobra. E vai ver o que aconteceu com Paulo. No mundo que a gente vive, na parte biológica, na biologia, quando a cobra aplica um veneno, a pessoa, se não for cuidada, ela o quê? Ela morre. Não havia hospital naquela ilha, não havia hospital. Então quem era picado pela víbora era a morte garantida. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Até aquilo que é para ser mal fica bom para a nossa vida. Então Paulo estava ali trabalhando, não fez mal a ninguém. Paulo não estava matando ninguém, nem prejudicando ninguém. Estava trabalhando, estava colocando gravetos na fogueira para aquecer o ambiente. Vem logo uma cobra para barrar a vida dele. Existem pessoas que não querem que você tenha atividade, que você lute, que você conquiste, que você avance. Elas ficam com raiva. Há pessoas que ficam com raiva em saber que você está bem. Olha só. É estranho isso, igreja. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. A pessoa fica mal por saber que você está o quê? Eu me lembro de Davi e Saul. Você sabe que Davi era o melhor soldado de Saul. Era o soldado que pegava o exército, ia para a guerra e vencia. E tinha resultado. Não é que Saul começou a ter raiva de Davi? Puxa, olha, se eu sou um rei e tenho um soldado que dá conta do recado, que vai para as guerras para mim e traz a vitória, eu vou condecorar ele, eu vou ajudar ele. Mas foi efeito contrário. Saul começou a ter raiva. As mulheres fizeram a música e nessa música dizia: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Ou seja, Saul vencia a guerra, mas Davi dominava uma guerra. Então começaram a exaltar Davi. Ninguém desprezou Saul, mas estavam honrando quem? Davi, porque Davi que ia para frente da guerra. Qual é o maior perigo? É ficar dentro de um palácio guardado pelos muros ou estar no meio de uma guerra, no meio das espadas? Qual é o mais perigoso aí? No meio da guerra. Então Davi é por meio da guerra, por meio do fogo. E Deus lhe dava a vitória. Quando Golias queria derrubar Israel, quem foi que enfrentou Golias? Foi Saul ou foi Davi? Foi Davi. Nem o exército de Saul teve coragem. A Bíblia fala que o coração deles estava derretido de medo. Imagina, um coração derretido de medo. E o gigante gritava todo dia: não manda um para lutar comigo? Não há um corajoso? E Davi, tadinho, estava na terra dele, em Belém, bem longe. E a mãe falou: leva lá comida para os teus irmãos. E ele pegou lá os tabaroés e foi. Nem ele sabia que estava tendo esse problema do gigante. Quando ele chega, vê o exército reunido e vê um brutamontes lá embaixo, berrando, gritando. Ele perguntou: o que está acontecendo aí? E aí disseram: é um Golias, é um gigante. Ele quer derrubar Israel. E qual é a proposta dele? Mandar um contra ele. Se ele derrubar essa pessoa, então eles vão dominar Israel. E se algum soldado derrubar o Golias, então Israel domina os filisteus. Aí tinha outra promessa. Quem derrubasse o gigante casava com a filha do rei e a família não pagava mais impostos. Aí Davi: pai, então eu quero. Quem é que não quer? Imagina você ganhar o teu ordenado sem o desconto. Não era bom? Davi falou: então eu quero essa bênção, vou cair para cima. Cadê a filha do rei? Aquela ali. Ah, é aquela? Eu vou querer ela então. É agora que eu vou ser abençoado. E Davi foi. Quando Davi falou: eu quero lutar, o Saul
não vá com essa roupa não, meu filho, que o gigante vai te fazer picadinho. Mete uma roupa que eu tenho aí, botou uma roupa de ferro em Davi. Davi nem andava, era tanto peso que ele fazia assim, ó. Como é que eu vou lutar desse jeito? Ele tirou tudo, falou, eu vou com minha funda, ele tinha uma funda, tipo uma arma que botava uma pedra, e eu vou contra esse gigante. Resumindo, que você conhece a mensagem, ele venceu. Deus guiou aquela pedra, bateu na fonte aqui, na testa do gigante. Mas muita gente se engana. Muita gente acha que o que matou o gigante foi a pedra. Não foi a pedra. Que o que matou o gigante foi Davi tirar a espada e arrancar a cabeça dele. Olha só. Davi nunca tinha matado nenhum ser humano. Mas aquele ali foi o primeiro. A pedra bateu, ele ficou tonto. Quando ele caiu, Davi pegou a espada e meteu, arrancou a cabeça do gigante. Levantou assim, está aqui, o vosso adversário acabou-se, está aqui. Ó. Daquele dia para frente, Davi ficou conhecido. Saul naquela altura gostou, mas depois o tempo foi passando e ele então começou a ter raiva de Davi, começou a perseguir. Eu estou dando esse exemplo de Davi para voltar para a mensagem sobre o apóstolo Paulo. Os religiosos estavam com inveja do apóstolo Paulo. Eles estavam com ódio, eles não queriam que Paulo pregasse o evangelho de Cristo, o evangelho da libertação. E quando Paulo estava jogando os gravetos, a víbora agarra logo ele. Outra coisa, não era Paulo sozinho que estava jogando os gravetos, outros estavam jogando, mas a cobra avançou logo em quem? Logo em Paulo. Veja se não é assim contigo. Tanta gente no local de trabalho, só a mim me persegue. Tanta gente na família, só a mim tem inveja. Olha só que situação. Veja se não é assim. Porque o diabo, ele bota uma mira em quem ele quer derrubar, mas ele está queimado em nome de Jesus. O diabo avança, mas ele esquece, ou finge que esquece, que há um Deus Todo-Poderoso guardando a nossa vida. Diga glória a Deus. Vamos ler novamente o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se aonde? Olha para mim, igreja. Ela fugia do quê? Do calor. A tua unção que Deus lhe deu é um calor. A unção que você tem é um calor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe como é que o mal ele vê a gente? Você vai saber agora. Quem aqui já fez raio-x? Todo mundo praticamente. O raio-x não é colorido, é a preto e branco. Então você vê ali os ossos, vê o problema que aparece. O mal, quando olha para a gente, ele vê assim, ele vê a luz. Ele não vê eu como estou agora. Você está me vendo assim, ó, com essa roupa, com as cores. O mal, quando vê a mim ou a ti, ele vê como a gente vê o raio-x. Quando você chegar em casa e tiver algum exame perto, pega lá e olha assim. Eu falo, é assim que o mal me vê. O desgraçado, afinal, me vê assim, ó, raio-x, o maldito. A gente não vê ele, mas ele vê a gente. Então ele vê a gente no negativo. Aquela luz branca que está lá no raio-x. É assim a visão espiritual, igreja. Na magia, eles sempre acendem uma vela. Porque o mal precisa de luz para poder se guiar. Ele não tem luz, ele é trevas. Por isso que acende a tal da vela, para ele poder ver aonde está o bruxedo, as coisas que ele quer fazer. Tem bruxaria que é um monte de vela, umas 50 velas. Cada vela é um espírito. E 50 velas são 50 espíritos. Olha só que desgraçado. 2 velas, 2 espíritos. 7 velas, 7 espíritos. Uma vela, um só. Um só já traz estrago, imagina 50. Diga, está amarrado. É verdade ou não é? Pois é. Então veja que o mal fugia do calor. O diabo não aguenta o calor da unção que está dentro de nós. Amém? Amém. Aí diz aqui, ó, o versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque foi salvo do mar
e a justiça não deixa viver. Então olha para mim, pensaram que Paulo estava em pecado, até disseram, esse homem aí é mau, porque teve um naufrágio, não morreu, vai morrer agora com a cobra. Mas não era, eles não sabiam que Paulo era um homem bom, tinha um coração honesto e era um servo do Senhor. Como você também tem um coração bom, é uma pessoa honesta e é uma serva e é um servo do Senhor. Aí diz aqui o versículo 5, porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Olha para mim, do fogo a cobra saiu, para o fogo ela voltou. Ele não jogou no chão, jogou de volta para onde? Para o fogo. O diabo tem que voltar para o lugar dele e a gente ficar no nosso lugar. Então ele tentou queimar Paulo, tentou destruir Paulo, e quem foi destruído? Foi o próprio diabo desgraçado, foi queimado em nome de Jesus. Mas não para por aí, tem mais ainda. Mas eles esperavam que ele viesse o quê? A inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha só, igreja. Porque era normal quando a víbora picava alguém, a pessoa inchava e morria. Paulo não inchou, ficou normal e ficou vivo. E os bárbaros pensaram, esse homem não é normal não. Tem algo nesse homem aí, esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. Assim são as pessoas que querem fazer mal a ti. Elas pagam para alguém fazer uma reza, uma bruxaria, e vê que você está cada vez melhor, está mais forte, está conquistando, está vencendo, e a pessoa pensa assim, o que está acontecendo? Que eu fiz o mal e o mal não pega. É porque Deus está contigo. Repita comigo, o mal não pega na minha vida, porque Deus está comigo. Diga glória a Deus. Agora preste atenção, há pessoas que o mal pega. Tem gente na tua família que o mal pegou, agarrou e não solta, porque ela não quer se libertar, não quer buscar Jesus. Está pensando que o mal sai indo para a bruxaria? Não, o mal só sai pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus. Isso é espiritual, igreja. É algo espiritual. Coloca na tua cabeça que você precisa de Deus na tua vida. Você precisa do Espírito Santo no teu coração. A Bíblia diz no livro de Neemias que os inimigos de Israel contrataram um bruxo chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Eles pagaram um salário. Imagina o ordenado de Portugal, alguém pegar o ordenado todo e dar para um bruxo, para amaldiçoar alguém. A Bíblia fala que Balaão ganhou o salário e foi praguejar contra Israel, para Israel perder a guerra e não vencer. Diz a palavra que Deus converteu a maldição em bênção. Tudo que ele praguejou contra, Deus transformou em coisa boa. Ou seja, alguém pragueja para você enfraquecer, Deus vai e te fortalece. Alguém pragueja para a sua vida ficar amarrada, Deus vai e faz você andar para frente. Alguém pragueja para você cair, Deus vai e te levanta. Tudo que fazem contra ti, Deus converte em bênção para a tua vida, porque Deus está contigo. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu naquele dia. Paulo, ele era um escolhido. Deus tinha separado ele para o ministério. E não era uma cobra, ou um bruxedo, ou uma inveja que iria parar ele. Só quem iria parar Paulo era ele próprio, se não vigiasse. Todos nós aqui, a gente só vai parar se a gente quiser parar. Se você falar, eu não quero mais não, aí você vai parar. Mas se você diz, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero Deus de manhã, de tarde, à noite, na madrugada, para sempre na minha vida. Quanto mais Deus você querer, mais Deus vai querer estar também com você. Deus é um cavalheiro. Deus não nos obriga a tê-lo na nossa vida. Deus só pergunta, quer que eu fique na tua vida? Jesus não falou, quem quiser
e me ouvir, eu bato na porta, cearei em sua casa e ele comigo. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele convida a pessoa, ele até fala: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele convida, ele é um cavalheiro. Então, minha irmã, meu irmão, essa palavra é para abençoar a tua vida. Deus livrou Paulo e Deus também está livrando você de situações. Você que diz assim: pastor, eu tenho algo para resolver e eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Então eu declaro que vai dar tudo certo, vai ser resolvido para a glória do nosso Deus. Diga assim seja. Amém, igreja? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.